Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho, assim, de uma maneira sucinta, né? Começo de tudo, né? Como é que foi o início do pastor Cleberson na sua caminhada, na sua jornada cristã? Como é que tudo começou? Bispo, praticamente eu nasci no Evangelho, porque o meu pai, quando recebeu a Jesus como Salvador, eu tinha 5 anos. Mas nessa época, nós éramos muito católicos, principalmente a minha mãe. E então meu pai bebia muito, porque ele foi criado órfão e só se acertou mesmo na vida por misericórdia de Deus, porque senão poderia ter se perdido. E casou com a minha mãe, que era uma mulher muito culta, ela era professora. E então ela sempre dizia assim: você precisa de uma religião, eu não, eu e meus filhos nós temos. Mas quando foi um dia, meu pai disse assim: você crente. E foi lá na igreja presbiteriana, num lugar chamado Córrego do Tigre, a congregação presbiteriana Beolá. Lá ele aceitou Jesus. Então, eu na realidade tem algumas coisas assim na minha vida. Por exemplo, eu fui batizado 3 vezes, né? Porque eu fui batizado na católica, na presbiteriana e depois por imersão, quando eu já tinha 12 anos, na Assembleia de Deus. E outra coisa também que é interessante na minha vida é que eu costumo dizer que eu sou catedrático em primário, porque lá no interior a gente terminava o primário aos 9 anos. Aí, quando a gente tinha outra oportunidade, eu voltava a estudar. Isso aconteceu umas 4 vezes, até que eu vim para o Rio de Janeiro e aqui eu pude dar sequência no meu aprendizado. Então o senhor começa a carreira cristã na presbiteriana? Na presbiteriana. Até os 12 anos, isso? Não, menos. A gente deve ter ficado na igreja presbiteriana uns 4 anos só. Então, aos 9 anos, papai recebeu a doutrina pentecostal, creu e foi da presbiteriana para a Assembleia de Deus. O senhor vem para a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, começa a caminhada. E qual a Assembleia de Deus? No Rio de Janeiro eu vim para a Assembleia de Deus em Olaria. Sim. Nessa época o pastor era o pastor Moisés de Oliveira. Ele saiu, foi para Cachoeiro de Itapemirim e ficou o pastor Gesiel Gomes. Então, vamos usar assim, um termo bem atual. O meu mentor mesmo, ministerial, foi o pastor Gesiel Gomes. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19. 19 anos? 19 anos. Já tinha passado pelo quartel, já tinha... Não pelo quartel não, porque eu era da Lavoura, né? Então o pessoal da Lavoura, só se quiser servir, é que vem para o Rio, ou no meu caso iria para Belo Horizonte. Sim. Então, ou Juiz de Fora, para servir. Mas porque eu era da Lavoura, então eu já tirei o certificado direto, não servi o quartel não. Entendi. O senhor começa, na verdade, está na Assembleia de Deus ali em Olaria. Pastor Gesiel Gomes, já nós vamos falar um pouco mais sobre a pessoa, sobre o pastor Gesiel Gomes, que nós ouvimos bastante, fomos ministrados bastante por suas mensagens. Mas quando é que começa o senhor a ser envolvido com o ministério? Como é que é a introdução no ministério? Foi assim, eu cheguei em Olaria, o pastor Gesiel começou a me convidar para ir para as congregações. E eu, cheio de timidez do mineiro, lá do interior, eu não, pastor, hoje não vou não e tal. Aí um domingo à tarde ele me convidou para ir numa congregação lá ao pé do Morro do Alemão. E eu disse que não ia. A minha irmã virou e disse assim: vai com ele, ele quer te ajudar. E eu tinha medo de ir e ele me dá a oportunidade. Mas não deu outro. Quando eu cheguei lá, o primeiro que ganhou oportunidade no culto foi eu. E daí comecei. O pastor Gesiel foi transferido para a Assembleia de Deus de São Cristóvão e nós nos transferimos para a Assembleia de Deus de Caetés,
Fica ali atrás da Escola Bahia, na Avenida Brasil. Ali tem uma grande igreja. Sim. E ali foi que realmente eu desenvolvi, porque logo me tornei dirigente da mocidade, professor da escola dominical, e lá eu fui chamado para o diaconato e depois o presbitério. E ali o senhor começa a constituir família também nessa época? Sim, lá que eu me casei e a gente morou 17 anos no Parque União. Parque União? A gente morou lá 17 anos. Mas sempre a minha ligação com o pastor Gesiel foi muito, muito importante, porque ele foi para a América, eu acho que lá por 78, não lembro bem a data, ele foi para a América e me deixou como representante dele no Rio, São Paulo e Espírito Santo. E aí eu pude fazer alguns programas na Rádio Boa Novas e fui desenvolvendo, e Deus me abençoou. E quando ele voltou da América para pastorear a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, aí ele me convidou para trabalhar com ele. Foi quando eu terminei a faculdade e daí nem exerci, porque já fui para o ministério. Lá eu fui consagrado a evangelista e depois ao pastorado. Teve uma época que o senhor pregou muito no Cristo em Casa. Sim, foram... Já foi nessa época aí? Já era nessa época? Não, aí já é depois, bem depois. Eu já era pastor aqui em Bangu, na Assembleia de Deus Samaria. Então, já vamos chegar aí. O senhor começa você vem caminhando com o pastor Gesiel, ele vai para a América, volta, agora está na DIG, né? Na Ilha do Governador. O senhor começa já está em toda a questão ministerial. O senhor vinha me contando que o senhor foi vice-presidente do pastor Gesiel. Eu né? fui o último vice dele. Ele chegou no Rio. Em que ano? Ele chegou no Rio em 84. Chegou de volta da América em 84, assumiu a Igreja da Ilha. E foi quando eu me transferi da Assembleia de Deus de Caetés para lá. E aí nós ficamos juntos e o pastor Gesiel criou o Centro de Evangelismo Continental, o SEC. E eu fui tesoureiro da igreja, da ilha, e depois coordenador do SEC. Então, nós realizávamos o Seminário Nacional de Evangelismo Pleno. Foi quando realmente eu me entrosei, saí do emprego que eu exercia e fui viver do ministério. Então, eu tive a oportunidade de fazer o SENEP, Seminário Nacional de Evangelismo Pleno, em 25 estados do país. Meu Deus. Então, hoje eu só não conheço o Amazonas e o Acre. Todos os outros estados, ou nós fizemos seminário, ou fomos a serviço para fazer conferência ou cruzada. Então, foi uma bênção de Deus. E como é que era caminhar com o pastor Gesiel Gomes, o príncipe dos pregadores? Olha, é difícil de explicar, porque a gente ficava assim, babando, quando estava ouvindo o pastor Gesiel. Até hoje, quando a gente consegue ouvi-lo, marca, pesa, o coração bate mais forte. Profundidade, né? Profundidade. Segundo eu sei, o pastor Gesiel, aos 6 anos, já tinha lido a Bíblia toda uma vez, e o Novo Testamento, me parece, 7 vezes. Com 6 anos de Com idade? 6 anos. Caramba. Eu já tinha lido a Bíblia toda uma vez. Meu Deus. Ele me contou que com essa idade ele saía pela rua com o pai, e o pai puxando ele pelo braço e ele lendo tudo que ele via. Foi até, né, o pai achou necessário fechar a biblioteca com medo dele ler demais e se descontrolar, ter algum problema, porque a inteligência dele era sobrenatural. Absurdo, né? Conta uma experiência aí que o senhor tenha vivenciado com ele, o senhor lembra? Tem como? Tem muitas mesmo. Por Deus revelar a ele pessoas com câncer, pessoas que estavam para morrer,
E teve uma vez também que mais que uma vez, mas esta vez marcante, um rapaz soube dele, ficou com raiva dele por algum motivo e foi lá para a igreja para matá-lo. E foi 2 vezes e não conseguiu. Na segunda vez ele aceitou Jesus como Salvador. E aí esse moço que fez aquele hino, Cristo é a dose mais forte. Quando ele aceitou Jesus, ele compôs esse hino. Qual hino? Jesus é a dose mais forte? Jesus é a dose mais forte. Meu Deus do céu, Tem esse hino, pode procurar que tem. Eu conheço o hino. Pois é, foi do rapaz que foi lá na Ilha do Governador para matar o pastor Gesiel. Caramba! E também, assim, revelações para pessoas assim, aceitar Jesus, Deus mostrar o que estava acontecendo na vida da pessoa e ele vir à frente, confirmar, aceitar Jesus e crescer na obra. O ministério da DIG cresceu muito com o pastor Gesiel. O senhor ficou quanto tempo como vice do pastor Gesiel? Só 2 anos. 2 anos. Aí vem o pastor Eliseu? Ele volta para a América e vem o pastor Eliseu. Aí eu fiquei 2 anos com o pastor Eliseu e ele me deu autonomia para ser pastor presidente da Assembleia de Deus Samaria. Então, o senhor pega Samaria, aí com aproximadamente, você estava me falando, contaram para o senhor que tinha 60 membros, né? Aí, só que a gente... assim, a gente acompanhou meio que de longe história, amigos que congregavam com o senhor naquela época, como Deus agiu naquela igreja. Conta pra gente como é que foi todo esse processo aí. Pastor, foi muito importante, muito bom a minha vinda para a Assembleia de Deus Samaria, e cresceu em número de membros e cresceu também o nosso ministério. Nós estávamos com um ministério muito forte, graças a Deus, e todos hoje estão dando frutos. E nós falamos em missões, nós demos muita força, muito aspecto de missões, tanto que nós enviamos uma meia dúzia de jovens e hoje 5 deles estão pastoreando aí pelo Brasil, inclusive o Edson, que voltou depois de 20 anos, voltou a estar conosco na missão evangélica. Maravilha. O senhor contou uma história para mim que o pessoal ficava ali naquela praça próximo a igreja de Samaria fazendo bagunça, né? E o que você fez? Bispo, ali tinha 2 problemas. Um problema era de sequestro de meninas. E quando eu cheguei para ali, os pais tinham que tomar conta mesmo, não deixavam as meninas sair, porque 2 ou 3 saíram para ir estudar com a outra colega e foram sequestradas, e teve uma até que apareceu morta. Então, nós pusemos a igreja em oração. E aquele rodelão onde que o senhor viu agora, a gente saía do culto e dava uma volta ali, cantando o hino 212, depois voltava para o culto, para terminar o culto. E isto foi uma primeira etapa. Ali, aquele rodelão era cheio de mato, e teve até uma senhora que ela se converteu na nossa igreja, ela foi sequestrada ali de manhã, 6 horas da manhã, e foi estuprada. E era assim a situação. E com esse movimento nosso, acabou. Depois surgiu um problema de pega, que eles faziam pega ali em volta do rodelão e dava cavalo de pau ali. Aonde o senhor parou hoje? Sim, aí sim. Dava cavalo de pau ali, tinha 5, 6 carros fazendo isso. E era um movimento terrível. E aí dava tiroteio. Interessante que o pessoal, quando dava tiroteio ali naquela praça, corria aquele borbotão para dentro da igreja quando a gente estava cultuando. Aí o que nós fizemos? Nós voltamos a fazer, dar a volta em volta do rodelão, cantando o hino 212 ou outros hinos. Durante 7 semanas a gente fez. No meio do culto, toda a igreja saía e dava uma volta cantando, depois a gente parava e orava. Então, isso já vai fazer uns 20 anos, nunca mais houve nem o pega e nem as outras coisas que aconteciam ali. Então, nós damos graças a Deus por isso. E o trabalho cresceu, nós pegamos a igreja ali, não tinha nenhuma congregação,
nós conseguimos construir 8 congregações, ter 8, construídas só 2. Tivemos algumas alugadas e pudemos fazer 2 igrejas. A Assembleia de Deus, que hoje é dirigida pelo pastor Edivaldo Nascimento, a nossa congregação, a gente passou para ele, deu posse e construiu a igreja. E o pastor Silas Barcelos também, nós emancipamos uma congregação e foi feita uma igreja. Cantava o hino 212, né, da harpa, que é os guerreiros. E os guerreiros. Você lembra dos outros hinos ali que eram cantados? Às vezes o 15, eu consigo andei, ou então trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Então foi um momento muito bom, muito especial. Legal, né? Tem algum fato que tenha marcado assim a vida do senhor nesse período? Se eu pudesse contar para a gente, alguma coisa, alguma experiência, alguma situação assim? Foram muitas, né? Principalmente essa de ser pregador na melodia, porque a gente construiu amigos. O pastor Eliseu, muito nosso amigo. Eu devo também a ele muita gratidão por todo o acompanhamento que ele me deu. E aí um dia, no meu aniversário, lá por 2006, 2004, 2006, o pastor Anélio Sarmento, de saudosa memória, chegou no meu aniversário e disse: o irmão Francisco Silva mandou convidar o senhor para ser um dos pregadores do Cristo em Casa. Na época não falava Igreja Cristo em Casa, falava o programa Cristo em Casa. E eu fui, coube a mim a sexta-feira. Então, todas as sextas-feiras eu ministrava a palavra de Deus na Rádio Melodia durante uns 5 ou 6 anos. Foi algo muito especial. Hoje, quando eu ando em algum lugar do Brasil, aí, olha, eu ouvi o senhor. Que legal. Eu não lhe conhecia, mas quando lhe ouvi aqui agora, eu me lembrei. Lá em Aimorés, daqui lá deve dar uns 800 quilômetros. De lá é que eu vim para o Rio. Aí o pastor de lá é muito meu amigo. E quando eu cheguei lá, ele falou: olha, eu te ouço toda sexta-feira. Então isso marca. E a salvação de almas, né? Os crentes batizados com o Espírito Santo e pessoas curadas, isso alegra muito e dá prazer em servir ao Senhor. Tem algum hino da harpa? Eu sei que os hinos da harpa são hinos assim memoráveis, né? Mas algum hino especial da harpa cristã que o senhor usa para devocional, que o senhor tem como especial no coração do senhor aí? Olha, desde jovem, quando eu comecei a dirigir a mocidade da Assembleia de Deus, eu tinha aquele hino assim: o bom pastor buscou-me. Canta aí um pedacinho. Quando me era dada a oportunidade para ministrar a palavra, eu entrava dizendo assim: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. Meu Deus. Então, quando eu não cantava isso... Canta o refrão aí, que é lindo. Eu vou repetir. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Que maravilha. Ah, meu Deus do céu. Eu sou meio chorão, e a semana que eu não choro eu fico meio entristecido. O que é que está havendo? Não, mas é sensibilidade. Mas eu tenho o hino 17, o hino 17 também marca muito a minha vida. O hino 300 e aquele hino assim, que fala sobre em Jesus vivendo cada dia. Este era um hino amado do pastor Gesiel, que a gente aprendeu a amar também. Que coisa linda, né? Eu sou apaixonado pelos hinos da harpa. A gente
assim, tem labutado na obra do Senhor hoje, temos feito a obra do Senhor, pregado a palavra. O Senhor é um mestre, né, na ministração. O que o senhor acha que mudou a igreja desta época? O senhor era presidente para hoje, a nível de oração, a nível de devoção. O que o senhor acha que mudou aí? Ô bispo, o que eu vejo é o seguinte, é muita empolgação, às vezes muita gritaria. Então, eu sou do fogo, eu cresci no fogo e acredito, mas às vezes ultrapassa. Por exemplo, eu vejo o senhor pregar, não tem aquela gritaria, aquelas coisas. A gente ouve e entende as palavras que o senhor ministra, então isso empolga, isso abençoa a vida da gente, faz a gente lembrar. Por exemplo, uma das mensagens que o senhor levou lá na igreja foi na Santa Ceia. A Santa Ceia, ela fala para o passado, ela fala para o futuro, são 4 coisas, para dentro, para fora. Então, eu guardei, escrevi tudinho lá. Uma hora dessa para mim é uma honra. Uma hora dessa a gente ministra.